Bom, alunos, eu sou o professor Jarbas e neste primeiro módulo eu vou trabalhar com vocês saúde coletiva. E espero, encontrar breve dentro de sala de aula. Vou só um minuto que eu vou buscar aqui a apresentação para a gente dar continuidade. Pronto. Saúde coletiva. Saúde é um conceito de saúde, é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença. Essa frase é da Organização Mundial de Saúde de 1948. É um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Este conceito que nós falamos, que é um completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente ausência de doença, saúde é o resultado das condições de alimentação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso de posse de terra e acesso a serviços de saúde. Na Constituição do Brasil, saúde é um direito de todos os deveres do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação de saúde. Saúde coletiva, nós vamos trabalhar o coletivo. Coletivo, que abrange ou compreende muitas coisas ou pessoas. A atenção à saúde coletiva é um conjunto de ações de caráter individual e coletivo, situadas em todos os níveis de atenção do sistema de saúde, voltados para a promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação, centrado na qualidade de vida das pessoas e do seu meio ambiente, levando em consideração o contexto histórico e estrutural da sociedade. Implica em levar em conta a diversidade dos grupos populacionais e individuais, com seus modos próprios de adoecer ou em representarem tal processo. Não necessariamente passam pelas instâncias governamentais ditas responsáveis diretas pela saúde pública. Prevenção prevenir, ação antecipada, tendo como o objetivo de interceptar ou anular a evolução de uma doença. História natural da doença. Tem a fase da história natural da doença. É um conjunto de processos interativos compreendendo as inter-relações do agente do suscetível e do meio ambiente, que afetam o processo global e seu desenvolvimento. Nós temos aí, olha, a fase inicial, fase patológica pré-clínica, fase clínica, fase de incapacidade residual. Na fase inicial, ou de susceptibilidade, nesta fase ainda não há a doença, propriamente dita, mas existe o risco de adoecer. Na fase patológica pré-clínica, a doença ainda está no estágio de ausência de sintomas, mas o organismo apresenta alterações patológicas. Na fase clínica, a doença já se encontra em estágio adiantado, com diferentes graus de acometimento. Na fase de incapacidade residual, a doença pode progredir para a morte, ou
alterações se estabilizam. Nós temos aí os fatores endógenos. O que são fatores endógenos? São aqueles fatores determinantes que, no quadro geral da ecologia da doença, são inerentes aos organismos e estabelecem a receptividade do indivíduo. Nós temos aí a herança genética, nós temos a anatomia e fisiologia do organismo humano, nós temos o estilo de vida. Olha os fatores endógenos. Olha, hereditariedade, são as doenças passadas de pai para filho, né? Nós temos a idade avançada, em risco de hipertensão, nós temos aí a raça, nós temos a obesidade, é um fator de risco de hipertensão. Esses são os fatores endógenos. Nós temos os fatores exógenos, que são os fatores determinantes que dizem respeito ao ambiente físico, né, determinantes físicos e químicos. Nós temos ambientes biológicos, determinantes biológicos. Nós temos ambiente social, que é determinante social e cultural. Nós temos os fatores exógenos, olha só, falta de exercício, né? A falta de exercício é o sedentarismo, ela pode contribuir para o excesso de peso. Nós temos o tabagismo, que não é ligado à hipertensão, mas ele pode causar riscos cardiovasculares. O excesso de sal facilita o agravamento de hipertensão. Nós temos aí a bebida alcoólica, o uso de bebida alcoólica pode ser associado à hipertensão arterial. Nós temos aí o estresse, a angústia, excesso de trabalho, as preocupações, ansiedade, isso podem ser responsáveis pelo aumento da pressão. Classificação dos agentes da doença. Nós temos os biológicos, que são as bactérias, vírus, protozoários, nós temos os genéticos, que são nações de cromossomos, nós temos os químicos, nutrientes, drogas, gases, fungos e álcool. Nós temos os físicos, radiação, atrito, impacto de veículos de motor. Nós temos os psíquicos ou psicossociais, que são os estresses, o desemprego e o trabalho. O biológico são considerados riscos biológicos os vírus, as bactérias, parasitas, protozoários, fungos. Esses riscos ocorrem por meio de micro-organismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Muitas atividades profissionais, por exemplo, podem favorecer essas tais doenças, esses tais contatos, esses tais riscos, que são os hospitais, as limpezas públicas, que são os coletores de lixo, quem trabalha em laboratório, quem trabalha em tratamento de água e esgoto, e quem trabalha com animais. Eu marquei aqui os genéticos, né, que podem ser definidas como alterações nas sequências de nucleotídeo em uma parte do DNA que alteram a estrutura de uma proteína. Isso vocês já estudaram no terceiro ano, né? E, consequentemente, elas causam anomalias anatômicas e fisiológicas. Essas doenças são relativamente raras, atingindo normalmente poucos indivíduos da população. Essas doenças elas podem ser definidas em dois grupos principais: aquelas que afetam apenas um gene, aquelas que tem aquelas também que afetam vários genes. Quando apenas um gene apresenta alteração, dizemos que é uma doença monogênica. Quando mais de um gene é afetado, dizemos que são doenças multifatoriais, também chamadas de poligênicas. Essas doenças elas podem ser descobertas hoje através de técnicas moleculares que permitem a identificação do gene, que apresentam algumas alterações. Esses exames permitem até mesmo que a doença seja descoberta antes do início dos sintomas.
Além disso, a descoberta do gene alterado permite que medidas sejam tomadas para evitar o agravamento da doença e até mesmo a transmissão para os descendentes do portador. E no genético aqui eu dei um exemplo aqui de síndrome de Down, né? A síndrome de Down é causada pela presença de 3 cromossomos. Isso ocorre na hora da concepção de uma criança. As pessoas com síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21 têm 47 cromossomos em suas células, em vez de 46, como a maioria das partes da população. Os químicos daqui são os nutrientes, são as drogas, são o gás, fumos e álcool. O físico aqui tem a radiação, latente, impacto de veículo motor, né, que são os acidentes. Eu marquei aqui a radiação que aconteceu em Goiânia em 1987, chamada Césio 137, um dos casos mais recentes de desastre envolvendo a radiação no Brasil aconteceu em 1987, na cidade de Goiânia, em Goiás. Lá, 2 catadores de lixo, né, furiosos, foram os responsáveis por desencadear um dos maiores acidentes envolvendo o isótopo Césio-137. Eles estavam trabalhando lá, eles vasculharam as antigas instalações do Instituto Goiano de Radioterapia. Lá era também conhecido como Santa Casa de Misericórdia. Os 2 catadores de lixo encontraram uma parede de radioterapia abandonada. Ambos tiveram a infeliz ideia de levar o dispositivo para casa, o que acabou resultando no envenenamento e na morte de centenas de pessoas. A situação só foi contornada porque a esposa de um dos catadores levou a cápsula de Césio 137 para a sede da vigilância sanitária, que identificou o elemento e conteve o problema. Também nós temos os psíquicos ou psicossociais, que é o estresse, do desemprego e do trabalho. Prevenção, o que é? Prevenir é prever antes que algo aconteça. É cuidar para que não aconteça. Prevenção, não apenas para evitar o aparecimento de doenças, mas também para interromper o processo da doença que já se instalou no organismo. Nós temos aqui as campanhas que são feitas, tem Outubro Rosa, tem Setembro Amarelo, nós temos aqui a vacinação e nós temos aqui a promoção da saúde em escola. Os níveis de prevenção, né? Nós temos a prevenção primária, que são as ações dirigidas para a manutenção da saúde. Um simples lavar de mão, o que vai acontecer? Está prevenido, né, de muitas doenças, de contágio de muitas doenças. Nós temos aqui a alimentação saudável, também é uma alimentação colorida. Nós temos aqui uma habitação, uma moradia digna, né? Isso tudo é prevenção primária. Nós temos aqui um trabalho digno também. Nós temos aqui um salário digno, né? Dá para uma boa alimentação. Isso tudo faz parte da prevenção primária. Proteção específica, né? Inclui medidas para impedir o aparecimento de uma determinada doença. Nós temos aqui a imunização, que é a vacinação, né? Nós temos aqui um atendimento médico, né? Nós temos aqui um tratamento de água, um tratamento de esgoto. Isso tudo é proteção específica. Nós temos aqui a prevenção secundária, que é ações que visam a prevenção para regredir a doença.
são os exames periódicos, o uso de máscara, né? Nós temos aqui os medicamentos. Prevenção terciária, ações que dirigem à fase final do processo. Visa reabilitar o paciente, né? Aquele paciente que teve um AVC, então, fazer uma fisioterapia, né? Fazer uma terapia ocupacional para voltar esse movimento das mãos. Nós temos aqui, nessa prevenção terciária, um trabalho digno, não aquele trabalho escravo, né? Não aquele trabalho forçado. Nós temos aqui a educação, uma educação em saúde dentro das escolas. Nós temos aqui a prótese, a órtese, né? Para a locomoção. E por aqui só. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade nessa matéria. Vamos na saúde pública. Até breve.